Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre casais que vêm para uma consulta de tarô. A minha experiência não é das melhores. Eu, particularmente, não aconselho. Entram as duas pessoas na sua sala de atendimento e você não sabe qual você atende. Porque um fala, o outro fala, aí a pergunta de um ofende o outro questiona, mas não foi para isso que a gente veio. Mas vamos aproveitar. No final vira uma bagunça. Claro, a sala é minha, eu posso muito bem colocar ordem. A gente coloca. Mas a energia, às vezes, dessas pessoas vem tão cruzada que consegue tirar a gente até do nosso prumo. Então, prestem atenção nessa questão. As pessoas hoje ligam para mim: Alzira, eu queria marcar um horário para mim, para o meu namorado, para mim, para o meu marido, para mim, para minha companheira. Ok. Eu digo, de preferência, venha uma pessoa só. Porque a gente não pode pagar 2 consultas. Ok, vem uma pessoa só, vem com a pergunta do outro. A pessoa tem 1h30, ela vai fazer as próprias perguntas e vem lá com as perguntas principais do outro, ou da outra, não importa. As perguntas principais. Mas não, as pessoas elas querem estar juntas, porque a gente se dá muito bem, não, porque nós não temos segredos. Gente, não existe isso de que nós não temos segredo. A questão não é assim, dizer, olha, então, Alzira, você tem segredos? A questão não é um segredo, olha, não conto para ninguém, mas tem coisas que não há necessidade de se contar. E o tarô, em algum momento, ele pode ser um tanto quanto xereto, né? E chegar em algum ponto que pode deixar um constrangido em frente ao outro. E eu tô ali para fazer a minha leitura. Eu não posso ficar me preocupando se um vai ficar tocado com aquela pergunta que eu tô fazendo para o outro. Então, muita atenção a isso, porque ali pode desencadear algum desentendimento mais tarde, alguma DR, né? Então as pessoas elas não vêm com uma noção assim de que o tarô pode desvendar alguma coisa que eles não querem, certo? Claro, nós temos que ter uma ética, temos que ter um certo senso, mas dependendo da pergunta, nós temos que fazer essa mostragem, temos que vasculhar para poder dar a resposta que a pessoa quer. Vamos um exemplo bem chato, bem desagradável. As pessoas estão ali na minha frente com a seguinte pergunta: nós estamos tentando um filho faz tempo e não conseguimos. Já fizemos de tudo. Eu não tenho problema, ele não tem problema, ou ela não tem problema, tá tudo certo. O que acontece? E aí, num determinado ponto da leitura, você descobre: existe um aborto. Alzira não está criticando absolutamente ninguém em relação às suas atitudes, às suas escolhas de vida. Mas no tarô acusou um aborto. E aí? O que eu vejo? Tenho que ver de quem é, né? Então, se é da mulher, se eu tenho ali um casal, homem e mulher, se é da mulher, a mulher pode ter escondido isso do rapaz, pode ser alguma coisa muito antiga, de muitos anos, e ela, naquilo que ela acha correto, ela não contou para ele. E aí? Mas a pergunta para mim é: Alzira, a gente tá tudo certo, por que não tem uma gravidez? Vamos supor, vem da parte do rapaz. Tá tudo ok com ele, mas ele pode ter tido
uma companheira, ele pode ter tido um relacionamento, por mais que esse relacionamento tenha sido aquela coisa de paixão, ou que nem foi paixão, foi só um lance mesmo, né, um ficar, e alguém engravidou. Esse alguém também pode ter abortado, e ele não sabe. Então, existe uma lei de compensação na vida que pode desencadear esse tipo de situação quando duas pessoas estão juntas tentando uma gravidez e não conseguem. Dizem que isso chama-se a lei do equilíbrio. Eu tenho uma historinha sobre isso. Era um rapaz que morava na Europa e ele serviu o exército em outro continente. E ele engravidou uma pessoa. Mas ele voltou para o país dele e ele nunca deu bola para isso. Não seguiu com isso. Depois de um tempo, ele se enamorou de uma pessoa, casou com essa pessoa, teve um primeiro filho, teve o segundo filho faleceu com 1 ano de idade e pronto, a vida seguiu. Só que essa primeira filha, o que ela descobriu? Ela descobriu que a morte do irmão foi uma questão de equilíbrio por conta do descaso que o pai teve em relação àquela pessoa que ele engravidou quando era jovem. Então não é dizer que é uma justiça divina, é um equilíbrio. Foi assim que me foi passado. É justo? A gente não está aqui para julgar, porque neste mundo não há muito o que julgar, né? Então, como é que eu vou responder para uma pessoa o porquê dela não estar engravidando se está tudo certo? E às vezes nem inseminação dá certo. Então, muita atenção, gente. É uma situação muito delicada atender duas pessoas juntas, porque a gente pode enveredar para um caminho como esse que eu acabo de citar. Se eu conto para o rapaz, olha, vem do seu lado, você engravidou alguém, como é que vai ficar a moça? Se eu falo da moça, então, você teve um aborto, né? Como é que vai ficar a situação entre eles? A minha orientação é, imediatamente, mandar fazer missa, oração de perdão, como fala, inserir o serzinho, né? Se houve um aborto mesmo, inserir esse serzinho no contexto familiar, para aí sim abrir energeticamente os caminhos desse casal. Mas eu falando tudo isso vai desencadear o quê? Então, não aconselho atendimento com casal, não, tá? Nesse sentido, a gente em algum momento pode se sentir numa saia justa, né? E ficar aí com uma situação bem delicada para aquelas duas pessoas que vieram para uma solução ainda saírem com uma situação pior, não é? É isso, gente. Um beijo.